Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu vim aqui comentar um pouco sobre a correção da semana 2, né, do oitavo ano, do PET 2 aqui, né. Vamos lá, aqui na questão 1 ele te dá uma frasezinha, né, um parágrafo ali e fala: esse fragmento explica um conceito importante. Que conceito é esse? Então vamos lá. Significa uma união entre um mesmo povo, com sentimento de pertencimento e de ligação entre si, compartilhando, né, muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de cultura, prática, práticas, né, sociais, idiomas, entre outros. Então aqui basicamente ele deu qual conceito que é esse? Conceito de ação. Principalmente quando a gente for falar, né, dessa questão tanto cultural como idioma, né, vamos saber que está falando das nações, né? Muitas vezes o que acontece? Alguma nação ela não tem seu território, né? Ela não é um país, mas ela tem suas culturas diferentes, tem, né, um idioma muitas vezes diferente. Isso acontece, por exemplo, com o pessoal basco lá na Espanha, né? Tá ali entre Espanha e França, então eles têm, né, uma variação, né, do espanhol e ele tem, né, práticas culturais diferentes. Okay? E ele tem esse sentimento de pertencimento, né, de se identificar como basco e muitas vezes e não como espanhol, né, como a gente imagina. Continuando, aqui ele vai falar, né, para observar o mapa, né, da divisão fisiográfica. Então lá, cite o nome dos dois países da América do Sul e dois países da América do Norte. Então isso é fácil, né? Eu coloquei aqui os três da América do Norte, né? Estados Unidos, México e Canadá. E na América do Sul eu coloquei quatro aqui e tem mais, né? Brasil, Argentina, Venezuela e Chile. E na B ele fala em qual porção da América o Brasil se encontra. Então, né? América do Sul. Bem fácil. Então o Brasil está aqui, América do Sul. A 3, né, ele já vai falar da outra divisão, né, da divisão socioeconômica, que eles também estabeleceram com a divisão linguística, né, tanto Canadá, né, como Estados Unidos falam inglês, né, e a parte latina aqui, né, que são aquelas línguas derivadas do latim, tanto espanhol como o português. Então lá, sobre a regionalização, pode-se afirmar que a América é anglo-saxônica, foi colonizada majoritariamente pelos povos ingleses. Então aqui, né, já seria a alternativa correta. Obviamente, tem uma parte ali do Canadá que teve, né, uma colonização francesa, mas a maior parte foi, né, dos ingleses. Depois a B, né, compreende três países, né, então sabemos que não. O México, ele fala espanhol, né, então ele já está na parte latina. A C, latino compreende os países da América do Sul e Central, né, com exceção do México, então não, né, novamente o México faz parte latina. E a D contou com o seu processo, né, a latina, contou com o seu processo de colonização, além de portugueses e espanhóis, também de holandeses e ingleses. Óbvio que tem, né, alguns lugares que foram colonizados, principalmente aqui na América Central. Mas, né, eu creio que aqui ele faltou colocar os franceses. Inclusive, né, o Brasil ele faz, né, divisa aqui com a Guiana Francesa, que ainda é um território francês. Também, né, teve a outra Guiana que foi um território inglês e, né, Suriname ao lado que era um território colonizado pelos holandeses, tá bom? Então aqui para ficar, né, correto mesmo seria a letra A, apesar da D aqui, né, ela tá quase completa, né? Se tivesse os franceses aqui, ela poderia ser considerada correta, ok? E a 4, ele fala sobre o continente africano, né? A partilha pelos colonizadores europeus, né? Criou-se as chamadas fronteiras artificiais. Aí ele fala, com base nesse contexto e nos conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que as alternativas são meio grandes, então eu já vou direto aqui na correta, né? Que seria a A. A definição de fronteiras artificiais refere-se ao fato de que diversas nações e grupos étnicos, muitos deles rivais, foram colocados dentro de um mesmo território colonial, né? Não respeitando as suas diferenças. Então ali, antes da Primeira Guerra, eles partilharam, né, a África de acordo com o interesse deles. Então eles pegaram os mapas ali e foram traçando. Então eles não levaram em conta as nações, né, e nem os grupos étnicos, né? Então assim, você era rival de um grupo, você foi colocado no mesmo território. Então, se você fosse para outro território, era de outro país, então você não podia, você tinha que ficar ali convivendo com o seu grupo que era rival. Então aí começou os conflitos, tá ok? Então a alternativa correta aqui seria a A. E assim, o continente africano pode ser regionalizado, conforme o mapa abaixo, né? Qual o marco
natural que delimita essas regiões. Então vamos lá. A, o deserto do Saara, ok? No caso, né, o deserto do Saara seria mais ou menos por aqui, né, pegando até esses países em vermelho e tudo mais. Então aqui seria o deserto do Saara. Então vai ter nessa divisão esses países aqui ao norte, né, tem, né, mais contato com os europeus e tudo mais. E B, né, pesquisa cita duas características, uma das regionalizações. A alternativa ela ficou um pouquinho grande, né, mas ficou bem completa. Então lá, as nações que integram a África Mediterrânea são banhadas pelo Mar Mediterrâneo, apresentam características físicas e humanas semelhantes das nações do Oriente Médio, com população. Termina aqui, né? Né, sobre a outra África, né, com população majoritariamente negra, a África subsaariana apresenta, deixa eu marcar aqui, né, apresenta grande diversidade cultural, a pluralidade religiosa é uma característica dessa porção continental, onde há cristãos, muçulmanos, judeus, além de várias crenças tradicionais. Os diversos grupos étnicos possuem dialetos, danças e costumes próprios, fato que contribui para a riqueza cultural da África, além de possuir enormes riquezas, ok? Então isso aqui seria, né, a Mediterrânea do norte lá e depois a subsaariana, né, que seria o restante da África. Então com isso terminamos, né? A resposta ficou um pouquinho grande aqui, mas é para ficar completa mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido também e aguardo vocês na semana 3, ok? Bons estudos e tchau, tchau.